Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje estudaremos os seguintes temas: a Santa Ceia e o lava-pés. Quando o povo de Deus estava no Egito, sofrendo como escravo, o Senhor os visitou e, por meio de Moisés, o libertou da escravidão do Egito. Para celebrar e para manter sempre vivo em sua mente esse grande livramento, o Senhor instituiu uma cerimônia chamada Páscoa. Essa palavra vem do hebraico Pesach, que significa passagem, ou seja, uma lembrança da passagem da condição de escravos para livres. Quando Jesus instituiu sua igreja, substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. A Páscoa recordava o livramento da escravidão no Egito, mas agora, através do seu sacrifício, libertaria a humanidade de um cativeiro muito maior, o cativeiro do pecado. Por isso, encontramos na palavra de Deus, registrada pelo evangelista Lucas, a transição de uma instituição para a outra. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 14 a 20. A partir desse momento, a Igreja do Senhor deveria celebrar a Santa Ceia em memória do sacrifício de Jesus para nos salvar. Antes de continuar com o assunto, explicaremos mais algumas coisas importantes sobre a Santa Ceia do Senhor. Vamos entrar em um assunto ligado à Santa Ceia e que é considerado pela Igreja como a cerimônia de preparação para a mesma, que é chamada o lava-pés. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 13 a 15. Qual o seu significado? Compreenderemos logo a seguir. Esta ordenança é o preparo designado por Cristo para o serviço sacramental. Enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade foram nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Não estamos preparados para receber a comunhão de seu corpo e de seu sangue. Por isso, Jesus indicou que se observasse primeiramente a comemoração de sua humilhação. E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. Marcos 14, 13 a 15. Dentre os preparativos, havia bacias, água e toalhas, como veremos a seguir. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. João 13, 3 a 5. Por que Jesus tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos?
numa festa era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes. O jarro, a bacia e a toalha ali estavam, prontos para a lavagem dos pés. Não havia nenhum servo presente, porém, e cabia aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar a parte de servo. Todos manifestaram total desinteresse, parecendo inconscientes de haver qualquer coisa para fazerem. Por seu silêncio, recusavam-se a humilhar-se. Esse foi o motivo secundário. Havia um motivo maior. Os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de se servirem uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo a ver o que fariam. Então ele, o divino mestre, se ergueu da mesa. Pondo de lado a veste exterior, que lhe poderia estorvar os movimentos, tomou uma toalha e cingiu-se. Com surpreendido interesse, olhavam os discípulos, esperando em silêncio ver o que se ia seguir. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se a si mesmos sob um aspecto inteiramente novo. Na sua infinita sabedoria, quis Jesus, através do seu ato de humilhação, dar uma lição aos seus amados discípulos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, 13 e 14. E o Mestre conseguiu atingir o seu objetivo. Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu-o de pesar, mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Ali Jesus lhes deu um mandamento que deveriam obedecer por todo o tempo em que a graça durasse. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, 17. O espírito de profecia confirma essa ordem de Cristo. Nestas palavras, Cristo não somente estava ordenando a prática da hospitalidade. Queria significar mais do que a lavagem dos pés dos hóspedes para tirar-lhes o pó dos caminhos. Cristo estava aí instituindo um culto. Pelo ato de Nosso Senhor, esta cerimônia humilhante tornou-se uma ordenança consagrada. Esse mandamento não só deveria ser realizado até a volta de Cristo, como também deveria ser um dos distintivos que identificaria a igreja verdadeira. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Para participar da ceia do Senhor, é preciso fazer uma preparação espiritual. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Uma vez realizado o rito do lava-pés, os crentes estão preparados para participar dos símbolos que nos relembram o sacrifício de amor feito em nosso favor. Vamos considerar alguns aspectos relativos à Santa Ceia. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Êxodo capítulo 12, 43 a 44. Uma vez que na cerimônia da Páscoa
só podiam tomar parte aqueles que fossem circuncidados, ou seja, pertencentes ao povo de Deus, a Santa Ceia, que a substituiu, também deve ser tomada apenas por aqueles que pertencem à Igreja. Os símbolos usados na ceia são cheios de significado. Simbolizam a morte de Jesus. O pão deveria simbolizar o seu corpo que foi crucificado, e o vinho, suco de uva não alcoólico, indica o seu precioso sangue derramado para pagar a nossa dívida de morte. O pão deve ser sem fermento, pois nesse caso o fermento simboliza o pecado, e Jesus não cometeu pecado. O vinho, pelo mesmo motivo, não poderia sofrer processo de fermentação alcoólica. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Nesta videoaula, aprendemos que a Santa Ceia substituiu a Páscoa. E os símbolos da Santa Ceia relembram o seu corpo que levou nossos pecados e o seu precioso sangue derramado para a remissão dos mesmos. Através dessa cerimônia, recordamos o quanto Jesus nos ama. Esse sacrifício foi também por você. Por isso desejamos que você aceite esse amor e se una à Igreja do Senhor. Participe da Santa Ceia, testemunhando assim do seu resgate na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e o conserve em paz até a nossa próxima videoaula. Amém. Como irmãos nós reunidos para a ceia do Senhor, nos achamos influídos por seu divino